Bora aprender tudo sobre o React do zero? Olha, a gente vai fazer essa aplicação e, mais importante que fazer essa aplicação, a gente vai aprender tudo sobre o React, sobre os hooks, como começar um projeto, tudo bem mastigado, de forma simples. E olha, a cereja do bolo é que a gente vai conectar essa aplicação com um back-end, com uma API. Na aula passada a gente criou a nossa própria API e agora a gente vai conectar com o nosso front-end. Eu sou o Rodolfo Mori, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. Então bora lá, na aula de hoje a gente vai aprender React do zero, o framework mais utilizado aí do mercado. A gente vai aprender como conectar um front-end com back-end, conceitos de back-end, front-end, criar uma aplicação do zero e vamos aprender a consumir uma API, tá certo? Na aula passada, inclusive recomendo você muito ir lá na aula passada, a gente aprendeu como criar um servidor e a gente aprendeu também que servidores, ou back-end, APIs, se comunicam com front-ends, a parte gráfica. E hoje a gente vai conectar a nossa parte gráfica, nosso front-end, nossa interface com um back-end. Detalhe, vai ser muito importante nessa aula você saber um pouco, não precisa saber muito, mas de HTML, CSS e JavaScript. Aqui embaixo tem curso gratuito dessas tecnologias. Assiste lá caso você tenha alguma dúvida aqui durante a aula. Agora sim, vamos para a tela do meu computador, mas só para terminar, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, clica no sininho que sempre tem conteúdo para vocês e toda segunda tem live. Então, também se inscreva para as nossas lives. Bora para a tela do computador. Vamos lá então, tô com o meu VS Code aberto e vamos começar. Só um detalhe, o React, ele é uma biblioteca que a gente pode instalar com o NPM. Se você tá meio perdido, aula passada a gente falou quem é esse cara aqui, o NPM, o gerenciador de pacotes. A gente instalou o Node, a gente vai precisar do Node instalado. E aqui dentro do NPM a gente tem um pacote do React. O React é uma biblioteca. Então a gente pode simplesmente chegar no nosso projeto e instalar o React. Tá aqui, ó, React. Ele é uma biblioteca. Então a gente pode simplesmente chegar aqui no nosso projeto, copiar aqui e instalar o React. Vai aqui em terminal, novo terminal, e instalar o React. Mas nós não vamos fazer isso. Por que a gente não vai fazer isso, Rodolfo? Olha, existem ferramentas que elas já organizam um projeto React para nós. Então vai poupar muito trabalho de ter que ficar criando várias pastas, vários arquivos e ficar instalando várias coisas. Então, para isso, se você for na documentação do próprio React, ele recomenda algumas ferramentas. Se você descer um pouquinho aqui, ó, ele recomenda o Vite ou o Purcell. A gente vai de Vite, eu gosto muito de usar o Vite. O Vite é uma ferramenta que vai criar o nosso ambiente de desenvolvimento com o React. Ele já vai trazer várias coisas prontas para nós, tá bom? Se você for descendo aqui, é só pegar esse comando, ó, npm create vite@latest. Eu vou copiar aqui. Vou colar aqui no meu terminal, né, na pasta que eu escolhi. Você escolhe uma pasta aí no seu computador. Primeiro ele vai perguntar o nome do projeto. Eu vou chamar de Dev Club Cadastro Usuários. Vou dar um Enter. Ele vai perguntar que tipo de tecnologia eu vou utilizar. Eu vou colocar aqui, ó, React. Vou dar um Enter e vou escolher a opção JavaScript, tá bom? Vou dar um Enter e ele vai criar uma pasta com vários arquivos. Agora a gente vai entrar dentro dessa pasta. Eu vou clicar aqui em Arquivo, Abrir, e a gente entra dentro dessa pasta que vai ficar mais fácil para a gente desenvolver o nosso projeto, tá certo? Então já está aqui a estrutura do nosso projeto React. E antes de a gente começar a codar que nem um doido, eu vou te explicar o que é essa estrutura, para que serve cada arquivo. Aqui, basicamente, esse vite.config.js, isso aqui são configurações do Vite, você não precisa olhar esse arquivo. O readme.md, isso aqui é a descrição do projeto, é como se fosse um documento que fala o que o projeto tem. Isso aqui vai nos auxiliar principalmente quando a gente for subir para o Git. Esse arquivo não é importante para nós. O próximo é o packed.json. O packed.json, a gente viu na aula passada que ele é como que a descrição do nosso projeto. Aqui tem o nome, tem a versão. Aqui também tem como rodar o projeto, no nosso caso é o comando dev. Tem as dependências, olha só o React aqui, o React DOM. Então as dependências que a gente vai utilizar no nosso projeto, ou seja, as bibliotecas que a gente vai utilizar no nosso projeto. O index.html é o arquivo principal da nossa aplicação. Se você já estudou HTML, inclusive tem curso de HTML aqui no canal, dá uma olhadinha lá, você vai ver que sempre que a gente vai subir para um servidor o nosso código, o servidor sempre procura um arquivo chamado index.html. Aqui é onde a gente coloca, por exemplo, ó, o título do nosso projeto, ó, Dev Club Cadastro de Usuários.
tá certo? Só que diferente do HTML puro, no React a gente não vai mexer muito nesse arquivo. Por quê? Se você perceber aqui, o React está chamando, assim que esse arquivo é carregado, ele vai atrás do main.jsx, que é esse arquivo aqui que a gente já vai chegar nele, tá bom? O git ignore, esse arquivo aqui vai falar quando a gente for subir nosso código para o GitHub, o que não deve subir. Esse slint é um arquivo de configurações relacionado à indentação do código. Então, como que ele vai ficar ali quando a gente organizar o código? Se dá 2 espaços, coloca vírgula no final, não coloca. Então, esse arquivo tem essas configurações. Aqui na pasta public só tem o símbolo do Vite, nada de importante. E o coração do projeto está aqui dentro da pasta src. Aqui temos a pasta de assets, que são os arquivos que a gente, caso tenha alguma imagem. E temos aqui 4 arquivos, ó. A gente tem o main, que é o arquivo principal, tá certo? A gente tem o index.css, que é o arquivo principal de estilos. Inclusive, aqui dentro do main, você pode ver que ele está chamando esse index HTML, CSS. E a gente tem um componente React. O que é um componente? No React, conforme a gente vai criando páginas, ou vai criando pedaços das páginas, a gente sempre cria componentes. Por exemplo, aqui no main, assim que ele carrega, ó, ele chama esse app aqui. Quem que é esse app que ele chama? É um componente React, olha, ele está importando esse app aqui de dentro desse arquivo aqui, tá certo? Claro, muitas informações, muitos arquivos, mas vamos botar a mão na massa para a gente entender como funciona esse React. Na prática vai ficar mais fácil. Vamos começar o nosso projeto. Só lembrando que o nosso objetivo é criar este cadastro de usuários aqui, onde a gente vai colocar o nome, idade, e-mail e vai cadastrar. Vai cadastrar onde, Rodolfo? Na aula passada do canal, a gente criou o back-end, criou o servidor. Então agora a gente vai cadastrar esses dados lá no servidor que a gente criou. Se você não assistiu o vídeo da aula passada, tá aqui embaixo na descrição, tá no card também. Assista, beleza? Então eu vou clicar aqui em cadastrar e ele vai cadastrar para mim. Então, vamos começar. Aqui no main, eu até poderia criar um código, ó. Por exemplo, colocar um H1 aqui, colocar aqui, ó. Olá, React. Eu até poderia fazer isso, ó. Se a gente for rodar esse código aqui, ó, quer ver, ó? Para rodar é bem simples, ó. A gente vai aqui no terminal, novo terminal, e a gente escreve npm run dev. Por que run dev? Se você for aqui no pack.json, você vai ver que quando você dá o comando dev, ele chama o Vite e o Vite roda para nós o projeto. Então, npm run dev. Eu vou dar um enter. Detalhe importante que eu estava esquecendo. O Vite, ele não instalou as nossas bibliotecas. Elas estão aqui mapeadas, mas não estão instaladas. Então, a gente precisa instalar. Então, eu vou dar um npm espaço install, ou npmi, se você quiser o atalho. E agora sim, ele vai instalar todas as bibliotecas numa pastinha chamada Node Models. Isso aqui vai demorar uns 20 segundinhos, mais ou menos, é bem rápido, ó. Ele já está instalando tudo aqui. Agora sim, a gente pode rodar o nosso projeto. npm run dev, tá tudo instalado. E ele falou para nós que ele está rodando nosso projeto nesse endereço. Então é só eu clicar com o Ctrl, segura o Ctrl, aperta aqui que ele já abre no navegador. Tá vendo? Ó? Olá React. Por que ele está mostrando Olá React? Porque eu coloquei esse Olá React aqui. Mas isso aqui não é uma boa prática. Esse arquivo main, a gente só vai deixar, ó, o nosso componente. No caso, o nosso código de verdade a gente vai escrever aqui dentro de app. Então aqui dentro do app.jsx tem várias coisas, mas a gente vai deletar tudo isso, ó. Porque agora o app, ó, tá com isso aqui, ó. Mas eu não quero isso aqui, eu quero construir meu próprio código. Então a gente vai deletar, ó, eu vou deletar isso aqui. Vou deletar tudo aqui, ó. Vou deixar só uma div mesmo, cadê? Deletar isso aqui, deletar isso aqui, deletar isso aqui. Vou deixar só uma div com H1 escrito Olá React. Por quê? Vou rodar aqui de novo. E aí você vai ver que agora sim, Olá React. Agora sim, a gente está chamando o nosso componente. Isso aqui podemos deletar também, que a gente não vai utilizar por enquanto. E esse aqui é o esqueleto de um componente React. Eu sei que você talvez esteja achando estranho, Rodolfo, mas isso aqui é JavaScript, isso aqui é HTML. O React, ele usa uma estrutura chamada JSX, que basicamente ele vai misturar HTML com JavaScript. Eu sei que assusta, mas isso aqui é uma mão na roda. Então, um componente React é uma função, correto? Sempre com letra maiúscula, tá? No React é sempre com letra maiúscula. E dentro dessa função tem o return, e tudo que você colocar aqui dentro do return de HTML, ele vai colocar na tela para nós. Eu sei que é meio confuso, mas vamos começar a fazer nosso código, organizar a bagaça, que vai ficar bem mais claro, tá bom? Para começar, vamos fazer uma coisa muito importante. Aqui no main,
que é o arquivo principal, veja que ele chama o index.css. Por quê? Esse index.css é os nossos estilos globais. Então a gente vai colocar alguns estilos que vão ser aplicados na nossa aplicação como um todo. Então, como a gente sempre faz, eu vou colocar um asterisco aqui, vou dar um margem 0, vou dar um padding como 0, box sizing como border box, tá certo? Vou selecionar meu body aqui, e o meu body eu vou dar um min height de 100 VH, um widget de 100 VW, e vou colocar um pano de fundo, um background. Esse background eu fiz um linear gradiente, eu vou até copiar aqui, da minha colinha, vou colar aqui para vocês. Então é um background linear gradiente, 180 DG, hashtag 36, tá aqui, ó. Tá aqui bonitinho esse linear gradiente, que ele vai deixar a tela bem bonitona. Eu vou salvar aqui, e assim que salva, ele já atualiza automaticamente, então você pode voltar lá, e você vai ver que agora já tá com fundo bem legal, bem legal, bem legal. Ok? E aí você pode brincar com as cores aqui, como você quiser, não precisa ser exatamente esta cor. Já vou aproveitar e colocar uma fonte no meu projeto. Então eu vou lá no Google Fonts, Aqui no Google Fonts você pode escolher a fonte que você quiser. Eu vou escolher uma chamada Poppins. Aqui ó, Poppins. Cliquei aqui na fonte Poppins. Vou clicar aqui em Get Font, Get Embed Code. E aí ó, é só copiar isso aqui ó, e colar no head do nosso HTML, ó. Copiei aqui, vou lá no head do nosso HTML, aqui no index.html, e vou colar em algum lugar, ó. Então, qualquer lugar do seu head, cola aqui, clica com o botão direito, formatar documento, já organizou tudo, pode salvar. E agora, eu vou copiar ó, essa linha aqui, ó, Font Family, Poppins Sans Serif, tá vendo essa linha aqui? Essa aqui, bonitona, copiei. E aí eu colo ela aqui no nosso index.css, ó, vou aplicar essa fonte Poppins para tudo. Tranquilo? Agora, eu vou para o meu app.jsx. Esse app eu posso chamar como eu quiser. Normalmente no React, o que a gente faz? Imagine que eu tenho um app. Esse app aqui vai ser a minha tela de home. Mas imagine que daqui a pouco o meu projeto vai ter uma tela de home, uma tela de cadastro, uma tela de novo usuário, uma tela de ver usuários. Um site comum tem muitas telas. Então imagine se a gente começar a colocar aqui, ó, cada tela for um arquivo e um CSS dele. Vai ficar uma bagunça. Por isso que a gente costuma fazer no React? A gente vai criar uma pasta aqui, ó. Criei uma pasta, vou chamar de Pages. A gente vai ter só uma página, mas já vamos fazer o negócio do jeito certo. Aqui dentro de Pages, eu vou criar uma outra pasta, que eu vou chamar de Home, tá bom? Vai ser a Home mesmo ali, dos cadastros, só vai ter uma tela. E aqui dentro de Home, eu vou colocar esse arquivo, o app.css e o app.jsx. Aqui eu vou colocar não, tá bom? A gente vai mudar as importações manualmente. E aqui, ó, como ele estava jogado aqui no meio, ele tinha que ter exatamente o nomezinho dele bonitinho. Como ele está dentro de uma pasta, eu já posso chamar ele de index.jsx. E aqui, ó, esse CSS eu vou chamar ele de style.css. Certo? Então, criei a pasta Pages, dentro de Pages tem a Home, dentro de Home vai ter o index.jsx. Aqui essa função eu vou chamar ela de Home. Aqui no final eu vou chamar de Home também, a exportação. Perfeito? Aqui, ó, o meu arquivo não chama mais app.css, chama style.css. E agora, para finalizar, aqui dentro do main, eu não estou importando mais o app, eu estou importando o home from, aí eu vou lá, ponto barra, pages barra home. Nesse caso, eu não preciso colocar barra index.jsx. Por quê? Toda vez que meu arquivo dentro da pasta chama index, automaticamente ele já chama esse arquivo. Por isso que eu já deixei ele com o nome de index, porque aí eu já consigo resolver esse problema. Aqui o home, aqui vai ser app, vai ser home. Vou salvar. E você vai ver que está funcionando exatamente igual. Só que por que a gente deu toda essa volta, Rodolfo? Porque a gente organizou, cara. Olha como está mais organizado. Eu tenho esses arquivos principais aqui, mas aqui dentro eu tenho minha home. E se eu for se eu for criando outras telas, elas vão ficar bem organizadas aqui dentro da pasta Pages, tá bom? A pasta Assets a gente não está utilizando. Se quiser deletar por enquanto, pode deletar. A gente não vai utilizar. Essa pasta Public aqui, deixa ela aqui. A gente não vai utilizar, mas deixa ela aqui. Agora sim, vamos botar a mão na massa e começar a codar. Aqui no styles.css, eu vou deletar tudo.
A gente vai começar do zero, do zero, do zero, do zero mesmo. Ó. Deletei. Aqui eu só tô com o meu lá React. Aqui, ó. Só com o React. E agora, a nossa missão, antes de conectar com o banco de dados, com o nosso back-end, é criar essa tela simples de cadastro aqui, ó. Cadastro de usuários. Então, aqui eu vou ter um formulário. Esse formulário vai ter aqui, ó, escrito cadastro de usuários. Vai ter 3 inputs. Vai ter um botão de cadastro. E vai ter aqui os cardzinhos, onde a gente vai colocar cada usuário cadastrado. Depois também aqui a lata de lixo dos usuários quando eu quiser clicar e deletar o usuário. Então vamos começar. Eu vou começar criando todo o HTML e aí depois a gente ataca o CSS. Lembrando que aqui eu sei que é meio doido, é meio loucura, mas o React funciona assim. O ponto importante é que você tem que entender que talvez você se assustou com isso aqui. O que é esse React.StructMode, React DOM, QuickRoot? Isso aqui é uma biblioteca. Toda vez que a gente usa uma biblioteca, a gente tem que jogar as regras da biblioteca. O programador que ele criou a biblioteca, ele criou algumas regrinhas, algumas estruturas de pastas, algumas estruturas dentro dos arquivos. E por mais que pareça loucura, ou você ache que você não entende nada de programação, não é. Você pode pegar um programador que tem 20 anos programando. Se ele olhar para o React, ou olhar para o Angular, ou olhar para alguma biblioteca que ele não conhece, ele vai ter um tempo de aprendizado. Por quê? Porque é algo diferente. O cara que criou a biblioteca, ele criou daquela forma. Então não se assuste. É só dar tempo ao tempo para se acostumar com as estruturas, com os padrões da biblioteca, tá bom? Eu tenho muitos anos de experiência, mas quando eu pego uma biblioteca nova, eu tenho que ficar ali na documentação, lendo, olhando, tentando. É normal, tá bom, galera? Tá bom? O React é muito utilizado no mundo, mas o React a gente tem que entender que algumas coisas a gente vai ter que mudar. Por exemplo, criar uma estrutura de pastas aqui, bonitinho, organizar e faz parte do processo, não dói, tá bom? Vou começar aqui com HTML, tá bom? Então vou criar aqui uma div, depois a gente coloca as classes. Na verdade eu vou deixar classes, vou deixar uma classe aqui. No React a gente não coloca class aqui, ó, tá? Aqui não chama class. No React a gente chama de class name, ó. Class, ele até completou aqui pra mim, ó. Class name, vou chamar de container, tá bom? Aí, aqui dentro do class name, que vai ser a nossa... Dentro do container. Dentro do container a gente vai ter o formulário, né? Que é esse formulário aqui. Então, essa div vai pegar tudo como um todo. Depois a gente vai ter aqui o meu formulário. Então, eu vou ter o meu formulário. Dentro dele eu vou colocar um H1, cadastro de usuários. Abaixo do H1 eu vou ter vários inputs. Então, vou ter os meus inputs. A gente pode colocar assim, mas eu prefiro colocar o input assim. Tá bom? Você pode dar um name pro seu input se quiser. Esse primeiro input aqui vai ser o de nome. Vou colocar as coisas em português, tá? Pra quebrar o galho de vocês, ó. Vou colocar aqui, ó, nome. Aí vai ter nome, idade, e-mail. Nome, idade, e-mail. A gente pode colocar o type também, ó. Esse aqui vai ser type text. Deixa eu ver. Ele não tá completando, ó. Você colocar aqui, ó. Ctrl espaço, ele dá as possibilidades. Esse aqui, ó, eu quero que seja do tipo texto. O nome é um texto. A idade, vou colocar que é do tipo number, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Number. E o e-mail vai ser do type e-mail. Type e-mail. Certo? Eu já coloco o tipo do nosso input. Vou ter um botão ali embaixo também, que vai escrito cadastrar. Perfeito. Esse botão ele vai ser do type button, bom? Porque tem 3 tipos de botão. Tem o button, o tipo botão, reset ou submit. No nosso caso, vai ser button mesmo, tá bom? Aqui tá o nosso formulário, eu vou salvar, vou voltar aqui. Tá rodando, ó, bonitinho, ó. Tá desorganizado ainda o CSS, mas tá certo, tá bom? Caso você pare de rodar ou instale alguma biblioteca, é só dar um Ctrl+C aqui, ó. npm run dev, ele volta a rodar. Aí, ali embaixo, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter... Vai ser uma div mesmo, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Vai ser uma div. E dentro vai ter aqui as informações do nosso usuário. Tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte. Na verdade, eu vou ter uma div onde eu vou guardar essas outras divzinhas menores. Então, eu vou ter uma div. E aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma div aqui. Opa, é com minúsculo. Por quê? A gente precisa desses carinhas aqui, ó. Então, esse carinha aqui vai ser uma div.
Então, dentro dessa div, eu vou dividir ela em duas. Então, por um lado vai ter os nomes aqui, né? Nome, idade, e-mail. E por outro lado vai ter o botão aqui com a lixeirinha que a gente vai apagar. Então, eu vou fazer outra div aqui dentro. Dentro dessa primeira div, eu vou ter um parágrafo com o nome, o outro parágrafo com a idade, outro parágrafo com o e-mail. Já vou falar como que a gente vai colocar essas informações aqui. E ali, essa é a primeira div. E a segunda div, vou nem colocar de uma div, vou colocar o botão direto. Vai ser aquele botão que vai ter a imagenzinha do lixo, tá certo? Então aqui dentro eu vou colocar uma imagem, que vai ser o nosso lixo. Deixa eu pegar a imagem aqui e aí eu disponibilizo para vocês depois, tá bom? Vou jogar aqui, eu vou colocar dentro da pasta. Ó, deletei a pasta Assets, vai fazer falta agora. Vamos criar ela de novo, ó. Clicar aqui Assets, tá bom? Eu não lembrava dessa lixeirinha. Então aqui dentro, ó, tem o trash.svg, tá bom? Eu deixo aqui embaixo para vocês pegarem. E aí a gente vai fazer o seguinte, no React, a gente importa as imagens de uma forma diferente. O que a gente vai fazer para importar essa imagem? Lá em cima, eu vou dar um import trash. Você pode chamar como você quiser, tá? Importante é só estar com letra maiúscula. Vou chamar de trash from, vou import, aí eu vou lá no meu assets barra trash.svg. Estou importando, ó, tá vendo? Eu importei desta forma a imagem. Aí eu vou lá no meu button, src, e aí eu coloco os bigodinhos e coloco aqui meu trash, tá bom? Eu não posso fazer isso aqui no React, ó. Não posso. Ponto, barra, não posso, tá bom? Eu tenho que importar dessa forma aqui. E sempre tem que chamar por exemplo, aqui a minha lixeira, aqui é o nome dela, o nome da importação tem que ser com letra maiúscula. Aí eu coloco aqui. Salvei, voltei aqui e tá aqui a minha lixeirinha. Agora, antes da gente estilizar no HTML, um ponto importante é, Rodolfo, mas e essas informações? Essas informações vão vir do servidor. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Mas, por enquanto, enquanto elas não estão, vamos criar só mais ou menos um rascunho do que vai ser. Então, eu vou criar só um rascunho antes da gente ir até o servidor. Vou criar uma const aqui, chamada de users. E vai ser um array, né? Porque, afinal, vai ter mais de um usuário. Se você lembrar, na aula passada, eu tô até aqui com o meu código aberto da aula passada. Lá na aula passada, o nosso usuário tinha 3 informações. Na verdade, 4, porque tem um ID também. Se a gente for aqui na pasta do Prisma, nosso usuário tem o ID, o e-mail, name e age. Se você não se recorda, volta na aula passada, o link está aqui embaixo. Então, essas 4 informações que a gente vai receber. Aqui ficou em inglês, mas não tem problema. A gente vai receber em inglês. Então, eu já vou simular aqui, ó. Então, o usuário ele vai ter o ID. Então, eu vou pegar um ID maluco aqui, ó, qualquer coisa. Isso aqui é só para a gente simular, enquanto a gente não pega no servidor. Vai ter o name, por exemplo, vai ser o Rodolfo. O Rodolfo tem uma age, que é uma idade, por exemplo, 33. E vai ter um e-mail, por exemplo, rod@email.com. Vou organizar aqui, botão direito, formatar documento. É um array, tem um objeto dentro. Eu vou copiar essas informações e vou criar 2 usuários. Só vou mudar aqui, ó, as informações do ID. Essa aqui vai ser a Aline. A Aline tem 28 anos e o e-mail dela é aline@email.com. Você pode criar quanto você quiser. Esse aqui é só para os nossos testes, tá bom? Rodolfo, como que eu coloco esses usuários na tela? Talvez você esteja pensando, tá fácil. Eu vou aqui em users, que é meu usuário. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar users, posição 0 do meu array, ponto name. O React tem algumas regrinhas. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu não falei para vocês, vou falar agora. Lembra que eu te falei que essa estrutura louca do React, que é o JSX? Bem, aqui dentro do JSX, tudo que está em cima do return é código JavaScript, ó. Você deve ter percebido, né? É uma função, nosso componente. Aqui dentro é código JavaScript. Só que aqui embaixo, dentro do return, é código HTML. Só que tem um detalhe. Aqui dentro do nosso JSX, aqui dentro do return, eu posso colocar código JavaScript. É só eu colocar os bigodinhos. Se eu coloco os bigodinhos, tudo que está aqui dentro é código JavaScript. Eu posso pegar aquele users ali,
eu posso fazer um 2 mais 2, eu posso colocar o código JavaScript que eu quiser, tá bom? Então, o que a gente vai aprontar agora? A gente vai utilizar um cara que eu não sei se você já usou, que é um cara chamado Map. O que o Map faz? Inclusive, tem aula de Map aqui no canal, tá? Vou deixar aqui embaixo, deixar no card. O Map, ele vai mapear o meu array. Isso aqui é um array, certo? Um array. E dentro do array, temos vários objetos. Aqui no canal tem curso de JavaScript. Se você não sabe o que é um array, o que é um objeto, tem curso de JavaScript. Vou deixar aqui embaixo. Assiste lá, depois você vem pra cá. Mas o ponto é, a gente vai pegar arquivo por arquivo, posição por posição, item por item, e vai jogar aqui dentro da tela, vai jogar na tela. Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro dos colchetes, eu vou escrever, vou pegar meus users, meus usuários lá em cima, ponto map. E aí, como que funciona o map? Eu coloco aqui o meu parênteses, e aí, basicamente, eu tô pegando users aqui, né? Users. O map, ele vai item por item. Então, eu preciso dar um nome para esses itens. Eu posso chamar de abacate. Mas é claro que eu não vou chamar de abacate, vou chamar de user. Por quê? Como é item por item, aqui são todos os usuários e aqui vai ser usuário por usuário. Então, na primeira passada do map, imagine que ele está pegando meu array. A primeira vez que ele pegar meu array, o user, essa variável, imagine que isso aqui é uma variável. Essa variável vai ter este valor aqui. Eu faço o que eu quiser com esse valor, só que ele vai dar uma segunda passada, porque ele tem mais uma posição para percorrer. Agora, o valor de user vai ser esse aqui. Então, eu vou pegar meu user. E aí, como que funciona o map? Eu vou pegar esse user aqui e vou passar uma arrow function. Isso aqui vai ser uma função. Então, eu coloco aqui a setinha. E aí, eu vou colocar outro parênteses. E tudo que tiver dentro deste parênteses aqui, eu posso manipular. Agora, olha a mágica que a gente vai fazer. Olha o que o React deixa a gente fazer. Aqui dentro dos bigodinhos, eu falei para você que é código o quê? JavaScript. Eu estou pegando meus usuários, estou mapeando eles e estou guardando aqui dentro desse user. Olha só o que eu posso fazer. Eu vou pegar todo o meu HTML, ó, só essa div aqui, ó, esta div, ó, essa final você deixa aqui. Vou pegar esta div aqui e vou colocar aqui dentro. É isso mesmo. Vou colocar aqui dentro. Vou clicar aqui para formatar documento. Formatar documento. Rodolfo, deu certo essa loucura? Deu certo. Rodolfo, por que tá tudo vermelho? Calma. A gente vai consertar esses erros. Mas o ponto é, no React a gente pode fazer essas loucuras e pode parecer uma loucura. A primeira vez que eu vi isso eu surtei, mas com o tempo você vai ver que isso é muito útil. Então eu tô pegando o código JavaScript e tô enfiando o HTML no meio. Por quê? Eu quero pegar esse usuário que tá aqui, esse nome, essa age, esse e-mail, e quero colocar dentro do HTML. E para isso eu uso os bigodinhos também. Então aqui dentro do nome vai ser user. Olha só, ele até completa para mim, user.name. Calma, tá tudo vermelho, a gente vai consertar. Na idade vai ser user.age. No e-mail vai ser user.email. Olha só que legal. Rodolfo, mas tá dando erro, tá tudo vermelho. Por que tá tudo vermelho? Ó, coloca o mouse aqui em cima. Ele tá falando que tá faltando aqui. Tá faltando a chave. O React ele tem uma coisa peculiar. Quando você usa esse map, ele precisa que você coloque uma chave aqui dentro da nossa div. Se fosse uma div, se fosse um span, ele precisa que coloque uma chave. Para que essa chave? Para ele identificar os itens. E essa chave tem que ser um valor único, que não se repita. Que no nosso caso é o nosso ID. Então, para resolver esse erro, eu vou aqui na nossa div, escrevo key. Se der um Ctrl espaço, ó, ele dá até as opções do que a gente pode colocar, mas eu quero aqui. Aqui, e aí coloco user.id, que vai ser a nossa aqui. Eu sei que esse código parece maluco, mas namora com ele, ó, tá vendo? Eu estou aqui dentro do meu HTML, e dentro do HTML eu coloquei os bigodinhos, e aí coloquei código JavaScript. Só que dentro do meu map eu consigo retornar um código HTML, e se eu precisar usar JavaScript dentro do HTML, o que eu faço? É só usar os bigodinhos, ó. Vamos ver se funcionou? Eu vou salvar. E agora, ó, tá aqui na tela, ó. Ele colocou na tela. E a grande vantagem de usar o map é que se eu colocar mais uma pessoa, vou colocar mais uma. Vai ser o Paulo. O ID não pode ser o mesmo, tá? Senão dá problema.
Paulo tem 66 anos, o e-mail dele é paulo@email.com. Salvei aqui, salvei. Olha só. Ele adicionou automaticamente. Então, com o map, ele automaticamente vai jogando todo mundo na tela. Não tem que me preocupar em fazer nenhuma alteração. Tá? Vamos dar um tapa aqui no CSS para a gente já conectar tudo isso aqui com o nosso servidor. Eu vou começar pegando o meu container. Lembrando que o container é essa div aqui, ó, que abraça todo mundo. Então, essa div container, ela vai ter um display flex. Eu vou alinhar todos os itens ao centro. Eu vou colocar um padding top de uns 100 pixels. E aqui também eu vou dar um flex direction como column, para que um item fique debaixo do outro. Eu vou ali para o meu H1. Meu H1 eu vou dar um color FFF, que é um famoso branco, e um font size de 32 pixels. Vou salvar aqui, vamos ver como está ficando. Ó, cadastro de usuários em branco, ele já centralizou todo mundo. Vamos continuar. Agora, eu vou ali para o meu formulário, ó. Meu formulário. Vamos estilizar o formulário. Claro, eu poderia estar colocando aqui classes, tudo bonitinho, mas o projeto está pequeno, o objetivo aqui não é trabalhar HTML e CSS. O objetivo é entender alguns conceitos mais a fundo do React. Não quero perder tempo com isso, por isso que eu estou fazendo do jeito mais simples possível. Flex Direction aqui também vou colocar column para ficar um item debaixo do outro. Vou dar um gap de 30 pixels para desgrudar um item do outro. Ó. Aqui, ó, formulário, já está desgrudando. Vou dar um padding também de uns 30 pixels para não ficar nada grudado ali nas laterais e em cima. Vou dar um border radius de uns 10 pixels para ficar arredondadinho nas bordas. Vou dar um background color. Deixa eu pegar aqui a cor. Separei uma cor aqui. Deixa eu pegar na minha colinha. Peguei, copiei. Ok. Hashtag 2E, 2D, 4E. Ok. O max width eu vou colocar de 50% da tela, para ele não ficar crescendo muito, senão ele vai ficar muito grande. Vou colocar um width nele de 400 pixels, tá de bom tamanho, 400 pixels, mas não pode passar dos 50%. E também vou colocar um margin bottom já de uns 20 pixels para não ficar grudado ali nos cards, beleza? Vamos ver como tá ficando. Ó, já tá ficando bem legal. Agora, vamos começar a estilizar. A gente tem os inputs aqui, temos o botão. Então, vamos para cima. Aqui dentro do form mesmo, eu coloco um ezinho comercial. Vou começar aqui com o nosso button. Então, o nosso button vai ter um border radius de 30 pixels, para ficar bem redondinho. Um background color. Deixa eu pegar a cor aqui que é. Deixa eu pegar ali na colinha. Hashtag 8B8AE1. Perfeito. Vou dar um height de 40 pixels, a altura dele. Eu não quero borda, vai ficar sem borda. O font weight vou colocar como bold, para ficar mais grossinho ali o nosso botão. Ok? Vou dar um cursor como pointer. Ok? E a gente também pode colocar um button rapidinho, um hover. Tá? Vou colocar um opacity 0.8 só para dar um efeito mesmo de colocar o mouse em cima. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Coisa bem delicadinha. Nada demais. O color aqui, se quiser colocar branco, eu não sei se eu gostei tanto. Vou colocar um color FFF, deixa eu ver como fica. Acho que ficou muito claro, né? Deixa assim. Vou dar um font size de uns 18 pixels, deixa eu ver como fica. Muito grande, vou colocar 14. Ok, agora a gente vai para o nosso input. Dentro aqui do nosso formulário, a gente tem os nossos inputs. Meu input, eu vou ter uma borda, vai ser 1 pixel, vai ser uma borda sólida e vai ser, deixa eu ver, deixa eu pegar a cor que vai ser a borda. Deixa eu pegar aqui na colinha, peguei ali do lado, hashtag 4E456C. Também vou dar um border radius de uns 30 pixels para ficar com a bordinha arredondada. O height também, 40 pixels. O background color, deixa eu ver se eu já usei ele aqui. Vai ser um background color diferente também. Eu peguei um Figma, um design para fazer isso.
E esse design tem vários tons diferentes. Agora que eu fui perceber. O color dele vai ser FFF, a cor que vai ficar dentro. O font size, 16 pixels. Vou colocar um padding left do lado esquerdo de uns 10 pixels para não ficar grudado quando a gente começa a escrever a letra. E o outline como nome. Outline é aquela bordinha azul que fica quando a gente clica no input. Certo? Tá legal aqui. Só um detalhe importante. Faltou o placeholder, o textinho aqui dentro. Vou colocar aqui o placeholder, ó. Placeholder. Esse aqui primeiro vai ser nome. Esse segundo aqui, placeholder, vai ser idade. E o último vai ser e-mail. Clicar com o botão direito aqui, vou formatar para ficar tudo com aspas duplas. Eu coloquei errado ali, vou salvar. Terminando aqui no CSS, falta ainda algumas coisinhas. Falta esses cards aqui, ó. Vou colocar uma classe aqui nessa div, vai ficar mais fácil, ó. Class name, vou chamar de card. Fica mais fácil a gente estilizar essa bagaça, tá bom? Coloquei aqui, ó, card. Vou aqui em style.card. Aqui dentro de card eu vou colocar algumas configurações. O display eu vou colocar como flex. Vou colocar aqui um justify content space between, que aí eu separo os itens e fica cada um pro seu lado. Vou colocar um background color aqui. Eu vou pegar uma cor que a gente já utilizou aqui. Pode ser essa aqui, ó. 2E, 2D, 4E. Então, hashtag 2E, 2D, 4E. Fechou aqui sem querer. Beleza? Vou colocar uma margem para dar uma distanciada dos itens ao redor de 10 pixels. Vou dar um padding também de 10 pixels para não ficar nada muito colado. Vou dar um width de 400 pixels. Um border radius de uns 10 pixels também. É tudo na base dos 10 pixels. Vamos ver como tá ficando. Ó, tá ficando legal. Agora vamos trocar aqui o parágrafo do nome, né? E nome, idade, e-mail e também este botãozinho. E aí a gente terminou o CSS e vamos para o que importa. Então, e-comercial Pzinho, color, hashtag FFF e um font weight bold. Tá bom? Aí, se você quiser fazer um charme, a gente pode fazer o seguinte. Aqui dentro, em vez de a gente ficar tudo com font weight bold, ó, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode colocar um span aqui, ó. Spanzinho, ó. Ó, vou dar uma dica para vocês. Aqui no VS Code, olha só que legal. Eu vou selecionar até aqui, ó, tá vendo? Ó, vou selecionar até aqui, ó, até o pontinho. E vou dar Ctrl Shift D de dado. Caramba, eu esqueci qual que era o comando. Eu jurava que era Ctrl Shift D de dado. Eu não lembro. Mas tem um comando, depois eu vejo para vocês, que você seleciona aqui, ele vai selecionando um por um. Não, é Ctrl D, desculpa, Ctrl D, ó, Ctrl D, Ctrl D. Agora, ó, tá vendo que ele selecionou os três? Vou fazer de novo, ó. Seleciona aqui, ó, um trechinho e ele vai procurar trechos iguais. Então eu selecionei esses três que são iguais. Aí eu vou colocar o span aqui, ó. Pá, span, pá. Beleza. Deu ruim nos ali de baixo, não sei porquê. Acho que o VS Code não foi muito bom. Colocar, já deu um adianto. Eu só vou copiar aqui, ó, colar aqui o spanzinho. Tá bom? Colei. Por quê? Aqui a gente pode pegar dentro do meu parágrafo, eu tenho um span, e esse span eu coloco o font weight dele como... Vou colocar como normal mesmo. Aí, olha só que legal. Aqui, ó, fica mais fininho, fica mais legal. Eu prefiro assim. E para finalizar, depois do parágrafo aqui, a gente tem o E e o button, que é aquele botãozinho que tá a lixeirinha. Ali aquele botão vai ser simples. O background color dele eu vou colocar como transparente. Não quero border também, vou dar um border none. E vou colocar o cursor como pointer. Salvei aqui. E, ó, tá aqui o nosso botão. Bom, se quiser, só para finalizar, coloca e-button e coloca um hover nele. Vou colocar só um opacity 0.8. Ó, coloquei o mouse. Ó. Ficou bem fraquinho, vou colocar 0.5. Ó.
Então, dá uma sensação de quando clica o botão. Agora, qual que é a nossa missão? Eu estou aqui com o meu front-end, mas o que eu mais quero é colocar esses dados e aí fazer o quê, Rodolfo? Eu quero passar isso para o meu servidor. Eu quero que isso realmente funcione. E como que a gente faz isso? Vamos fazer na prática agora. Só um detalhe antes de a gente ir para a prática, esse cadastro de usuários tá meio feio, né? Vamos diminuir um pouco essa letra, vou colocar 28 pixels. Ficou melhor, tá? Posso também dar aqui um text align com center. Beleza, tá melhor. O que a gente vai fazer? Ó? Isso aqui não tá funcionando, ó. Os dados estão aqui dentro do meu front-end. Só que não é isso que eu quero, né? Não é isso que eu quero. Eu quero ir até o meu servidor e pegar os dados atualizados. Para isso, eu já estou com o meu servidor rodando aqui, ó. Lembra na aula passada, no nosso servidor? Bota ele para rodar aí no seu computador. Bota aí no seu computador. Eu vou dar um npm. Não, aqui a gente usava o node, watch server.js. Ele tá rodando aonde, Rodolfo? Aqui, ó. Lembra que a gente botou ele para rodar na porta 3000. Então, lá no arquivo server, a gente botou ele para rodar na porta 3000. Então, a gente precisa acessar esse servidor lá de dentro do nosso front-end para que a gente consiga pegar essas informações. Lembra na aula passada que a gente explicou que como funciona a internet? Eu tenho meu servidor, aqui ó, meu servidor rodando aqui, ó, que a gente fez na aula passada, e eu tenho também o meu front-end, que vai enviar uma requisição e vai receber uma resposta. Tá aqui o meu front-end. Agora a gente tem que conectar os dois. Para isso, a gente vai instalar uma biblioteca para facilitar a nossa vida, que é chamada de Axios. Vou parar aqui meu servidor e vou rodar npm install Axios. Olha só, Axios. É uma biblioteca que vai facilitar essa conexão, tá bom? Se você quiser tirar dúvida, você vai aqui no npm, você pode procurar aqui ó, por Axios. Então é uma biblioteca para nos ajudar com essas requisições, só pegar e instalar. E aqui tem toda a documentação de como que utiliza o Axios, mas é claro que eu vou ensinar para você de mão beijada, né? Então vamos lá. Vou voltar a rodar aqui, ó, npm run dev. O Axios já está instalado, tá? Se for aqui em pack.json, você vai ver que já está instalado o Axios. Tá aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é essa parte de configuração do Axios. Eu vou fechar tudo. Não é legal a gente deixar tudo junto. Eu vou criar uma nova pasta aqui dentro de SRC. Eu vou criar uma pasta chamada Services. Tá vendo como é legal no React a gente organizar as coisas? Então, eu vou trazer um serviço, né? Um serviço de fora, que é o Axios, para conectar com o nosso servidor. E eu vou criar uma pasta aqui, ó, chamada Services. Eu vou criar um arquivo chamado api.js, tá bom? .js mesmo. Por que API? Bem, porque é esse arquivo que vai nos auxiliar a conectar com a nossa API ou com o nosso back-end, tá bom? O Axios instalado, eu vou importar o Axios from Axios. E aí a gente vai criar, por assim dizer, a conexão. Como que a gente faz isso? Eu vou criar uma variável aqui, vou chamar de API mesmo, e vou chamar o Axios. Então, dentro dessa variável, eu vou pegar o Axios, ponto, e aqui dentro do Axios, a gente tem um cara chamado Quit. Eu não sei porque ele não... Ah, tá. Opa, Rodolfo. Ô, Rodolfo. Aqui faltou... Deixa eu formatar aqui. Ó, import Axios from Axios, tá bom? Tem que colocar as aspas, senão não funciona. E aqui pegando o Axios, ó, Axios ponto, ó, ele completa para mim com várias coisas que tem dentro aqui do Axios. Mas o que eu quero é esse quit, ó. Eu vou criar uma conexão ali com o meu servidor. Para isso, eu escrevo quit, coloco os parênteses, coloco aqui também os bigodinhos. Se eu der um Ctrl espaço, vai mostrar todas as configurações, as possibilidades que eu posso colocar aqui. O que eu quero aqui, ó, é esse base URL. O que é o base URL? O endereço que está o meu back-end. No meu caso é http://localhost porta 3000, tá bom? A gente viu isso na aula passada, http://. Não, tem que ser bonitinho, ó. Se não colocar o http:// dá pau, ó. Coloca aqui, ó. http://localhost porta 3000. É aqui que tá o meu back-end, tá
tá bom? Eu preciso exportar daqui de dentro isso aqui. Eu vou dar um export default API. Por que eu tenho que exportar isso aqui? Porque eu vou ter que pegar essa conexão, porque por mais que eu faça a conexão aqui, é lá dentro de Pages que eu vou puxar os meus arquivos, tá bom? Se você se recordar lá do nosso servidor, a gente tem várias rotas. A primeira rota que a gente vai acessar vai ser uma rota do tipo GET, onde ela retorna todos os usuários que a gente tem, tá bom? Eu já criei alguns usuários, já está gravado no meu banco de dados, então eu vou puxar aqui na requisição do tipo GET os meus usuários, beleza? Vamos lá então. Aqui na minha home, primeiro passo é importar a minha API, tá bom? Eu vou dar um import API from, vamos lá no nosso arquivo, services API, tá bom? Por que aqui eu coloquei API? Porque ela não chama index. Se ela chamasse index, era só colocar services. Mas como ela chama API, eu preciso colocar o nome dela bonitinho, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar isso aqui que eu criei, porque agora esses dados vão vir do banco de dados. Então, meu users. Vou deixar aqui um array vazio só para não dar problema aqui, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, debaixo de users, fazer o seguinte. Vou criar uma função, vou chamar de getUsers, tá bom? Vou pegar os meus users. Como eu vou ter que ir até o meu back-end e voltar, ela tem que ser uma função assíncrona. A gente falou isso na aula passada. Por quê? É algo que depende de... essa função, ela depende de algo que está fora do meu código, está lá no servidor. Quanto tempo demora para isso acontecer? E lá no servidor, por mais que o servidor esteja no meu computador, mas quanto tempo demora essa comunicação? Entendeu? Eles estão rodando em portas diferentes, ó. Eu estou na porta 5174 do computador, o servidor está na 3000. Eu não sei quanto tempo demora. Por isso que eu tenho que pedir para ele dar um await, tá certo? Await, eu vou pegar a minha API. Agora eu falo o método que eu vou usar. Então eu coloco API.get. E aí eu só tenho que falar o endereço, que é /usuários, tá bom? Aqui quando eu criei minha API, eu só falei o endereço geral. Agora eu tenho que colocar exatamente a minha rota. Então ele vai trazer meus usuários, eu quero guardar isso numa variável. Então eu vou pegar o meu users ali, ó. Users é igual a... Ele é um const, então const eu não posso atribuir um novo valor. Então vou colocar aqui um let. Tá bom? Let users, ele começa vazio, ele vai lá e pega meus usuários. Vamos ver se está funcionando? Vamos ver? Beleza. Só que temos um detalhe. Estou pegando aqui meu let users, ele vai lá no meu back-end, na minha API, pega os dados que eu preciso e guarda aqui dentro. Mas tem um detalhe importante. Essa função, ela precisa ser chamada, ó. Tanto que ele tá vermelhinho, que ele tá falando, ó, você não tá chamando a função, cara. Só que em que momento que eu vou chamar essa função? Olha, assim que a tela carregar. Por quê? Assim que meu site carregar, eu preciso ir lá, buscar os usuários para colocar aqui na tela. Olha, não seria legal, não é uma boa prática eu simplesmente chamar minha função assim. Por isso que dentro do React tem várias e várias ferramentas. Uma delas, eu vou até importar aqui, vou importar, é o useEffect, ó. Você vai importar lá de dentro do React o useEffect. O useEffect, dá para fazer muita coisa com o useEffect, tá certo? É uma ferramenta muito poderosa. Mas um dos poderes do useEffect, que a gente vai explorar agora, é que quando eu chamo o useEffect, ele sempre vai executar assim que minha página abrir. E ó, vou dar uma dica bem legal para vocês. Você vai aqui, ó, em extensões do seu VS Code, coloca aqui o React, e tem um cara chamado, ó, React, esse aqui, ó, Simple React Snippets. O que é os snippets? É o código pronto de algumas funções do React. Então, depois que você instalar, por exemplo, eu quero usar o useEffect. Eu vou colocar aqui, ó, useEffect, vou escrever useEffect, e já vai aparecer essa opção, ó, useEffect Snippet. Então ele já monta para mim a estrutura do useEffect. Eu vou apagar essas coisas. E basicamente, essa estrutura do useEffect, novamente, não se assusta. O cara que criou o React, ele criou essa estrutura louca aqui, tá bom? A gente importou o useEffect lá de dentro do React. E aí, tudo que tiver aqui dentro, ele vai executar quando a minha página abrir. O useEffect faz outras coisas, mas por agora é importante que você saiba disso. Ou seja, toda vez que minha página abrir, ele vai chamar o meu getUsers e aqui dentro de getUsers ele vai até meu servidor e vai trazer aqui a minha variável
e vai trazer os dados dos usuários e guardar dentro da minha variável users, tá bom? Eu vou salvar aqui e vamos ver se funcionou. Uma coisa vai funcionar e a outra não, tá bom? Ou pode ser que duas coisas deem errado, mas eu já mostro pra vocês. Eu vou atualizar e por enquanto, ó, ele tá guardando aqui em users, mas ele não tá colocando na tela. Ó, vamos ver o que tá acontecendo. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou aqui em inspecionar, e aí a gente tem uma abinha aqui chamada Network, e aqui em Network a gente vai selecionar FAT XHR, e eu vou atualizar. E agora ele mostra para mim todas as chamadas que ele fez ali para o back-end, que no caso é essa chamada aqui, ó. Então ele fez a chamada, ó, e olha que legal, traz várias informações aqui. Eu vou sumir um pouquinho para não atrapalhar vocês, mas olha só que legal. Ele manda aqui tudo que eu... ele manda aqui, ó, a URL que eu pedi acesso, manda um método, e aí eu tenho a resposta. Tá aqui, ó, a resposta que meu back-end me retornou, ó. Tá aqui, ó, Joaquim, Paulo, esses são os usuários que eu tenho cadastrado. Pode ser que o seu dê erro e vai explodir um erro aqui chamado CORS, assim, ó, CORS, ó, CORS. Vai dar um monte de erro e escrito CORS. Caso esse erro de CORS aconteça, muitas vezes vai acontecer, o que acontece aqui, ó? Nós temos um detalhe. Quando o back-end ele se comunica com o front-end, às vezes dá esse erro de CORS. O que é esse erro de CORS? Por padrão, o nosso back-end ele não aceita que qualquer front-end, qualquer página, entre e acesse as informações dele. Para isso, a gente precisa configurar dentro do back-end quem que pode acessar o nosso servidor, certo? E aí, caso dê erro de CORS, você vai fazer o seguinte aqui, ó. Você vai lá no seu back-end, tô com o meu back-end, eu vou parar de rodar, vou dar um Ctrl C, e eu vou instalar uma biblioteca aqui, ó, npm espaço install CORS, ó, C-O-R-S. Eu vou instalar, tá certo? Instalei. Depois de instalado essa biblioteca CORS, a gente tem que habilitar, por assim dizer, o CORS, ou seja, eu tenho que habilitar quais páginas podem acessar o meu back-end. Para isso, eu vou importar aqui o CORS, from CORS, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um app.use, igual a gente fez. Lembra que a gente usou o app? Quem que é o app? É o Express, app.use CORS, dessa forma, tá bom? Aqui dentro do CORS, se eu deixar dessa forma aqui, eu estou habilitando qualquer página acessar o meu back-end, certo? Normalmente, isso aqui não é seguro. No ambiente realmente empresarial, a gente configuraria aqui, bonitinho, qual que é o endereço do meu front-end que vai acessar aqui. Mas como estamos num ambiente de testes, só aprendendo, eu vou deixar liberado para qualquer página acessar, tá bom? Então pode ser que o seu deu esse errinho, instala o CORS, importa o CORS e faz isso aqui, ó, app.use CORS, tá bom? Eu vou salvar aqui, vou voltar a rodar, Node Watch Server. Então no meu caso não deu falha de CORS, mas temos um problema. Os dados chegaram, eu vou até dar um console.log, ó, pra gente ver o que chegou aqui, ó, console.log, users. Vou salvar aqui. Vamos ver o que chegou pra nós, ó. Ó, aqui dentro chegou um monte de coisa, mas eu não quero tudo, ó, eu só quero o que tá aqui dentro de data, ó. Ó, tá vendo? Tem headers, request, bababá, mas no fundo eu só quero o que tá aqui dentro de data, que realmente aqui são as informações, ó, dos meus usuários. Então vamos fazer o seguinte, aqui eu não quero users, eu quero só o data. Então o que eu faço? Eu vou criar uma variável aqui, né? Então eu posso fazer de duas formas, mas eu vou fazer da forma mais simples. Eu vou clicar aqui, ó, const users from nossa API, user from API, nome que quiser. E aí, quando chegar esses dados, eu vou fazer o seguinte. O users, aqui ó, o users vai ser igual a users from API.data, né? Que eu só quero o que tem dentro de data. Ó, só o que tem dentro de data. E aí eu estou guardando o users from API.data aqui dentro de users. Agora vamos ver se está chegando o dado que eu quero. Bonitinho. Ó, vou atualizar. Opa! Olha que legal. O nosso user já está com os dados que eu quero. Tá, Rodolfo, mas por que não aparece na tela? Porque quando o user estava aqui com as informações bonitinhas, estava colocando na tela. E por que agora não tá? Olha, eu preciso te ensinar uma coisa. No React,
toda vez que tem uma alteração numa variável, e eu quero pegar esta variável que está sendo alterada e colocar ela na tela, aqui ó, users.map, o React não deixa. Por que não deixa? Olha, basicamente, o React ele visa um bom desempenho do código. Então, se toda vez que uma variável ela fosse mudando e fosse alterando algo na tela, talvez tivesse um gap de produtividade, de agilidade no carregamento da página e na usabilidade da página. Por isso que no React, as únicas variáveis que são autorizadas a fazerem alterações ali na tela, ou seja, mudou o valor da variável, muda a tela, são os estados do React. Estados? O estado do React é uma variável especial, que só existe no React, e esses estados, eles habilitam que a gente consiga alterar alguma coisa na tela. Ou seja, eu alterei um estado do React, eu consigo fazer com que a tela, as informações também mudem. Quer ver, ó? Vamos fazer agora na prática. Dentro do React, a gente tem várias ferramentas. A gente já viu uma, que é o useEffect, e tem uma outra que chama useState. Esses carinhas aqui, a gente chama eles de React Hooks. Então, esses aqui são hooks do React. São ferramentas aqui que nós temos do React. Então, tem vários React Hooks. A gente vai usar outros daqui a pouquinho. useState, ele funciona da seguinte forma. Tem aqui como ele usa, como ele é utilizado. A gente vai criar um nosso estado, que nada mais é do que uma variável do React. Para criar um estado, eu faço o seguinte. Eu coloco const, coloco um conchete, e aqui dentro do conchete, a gente vai colocar duas palavrinhas. O users, que vai ser a minha variável em si, e um cara chamado setUsers, certo? E aí, eu vou colocar um igual, useState, e aqui dentro, eu vou colocar, dentro dos parênteses, o estado inicial. Ou seja, ele vai começar, ó, sendo um array vazio. Então, como que funciona o estado do React? O users em si vai ser a variável que eu vou utilizar. Então, toda vez que o users tiver uma alteração, ele vai mudar aqui na tela também. Por quê? Porque ele é um estado do React. Se eu quero que as informações elas alterem e eu consiga ver na tela, eu preciso usar o useState. Mas, Rodolfo, o que é esse setUsers? Ó, aqui no useState eu coloco conchetes e aqui dentro eu coloco duas variáveis, ou dois nomezinhos. Eu poderia colocar o nome que eu quiser, eu poderia colocar abacate e aqui abacate2. Mas, normalmente, para ficar bem visível o que a gente quer, a gente coloca o nome da variável que a gente quer criar e aqui o set, coloca set na frente o nome da variável. Bom, isso aqui é o que a gente normalmente faz. Este cara aqui vai ser onde vai estar nossos dados. E esse cara aqui é responsável por colocar os dados ali dentro. Então, o meu estado vai começar como um array vazio. Toda vez que eu quiser alterar o estado, eu não vou fazer isso aqui, ó. Users é igual a... Pode ver que tá até vermelhinho. Não deixa. Toda vez que eu quiser alterar o valor desse cara, eu preciso pegar esse segundo cara e fazer isso aqui, ó. setUsers e colocar aqui dentro, a informação que eu quero colocar aqui. Então, toda vez que eu quiser alterar o que tem dentro de users, eu preciso pegar o setUsers e colocar aqui dentro o dado que vai ficar aqui dentro. Agora sim, quando chegar o dado da minha API, ele vai alterar o setUsers. Como ele é um estado, ele vai alterar, vou tirar o console.log aqui, ele vai alterar a informação que está na tela. Quer ver, ó? Ó, agora sim, ó. Ele está indo lá no servidor e pegando aqui, ó, o Joaquim e o Paulo. Quer ver, ó? Se a gente voltar, se você lembrar da aula passada, a gente tem um Thunder aqui. Vou dar um post para criar um novo usuário. Eu vou criar aqui, ó, o Carlos Miguel, que tem 19 anos, carlos-miguel@email.com. Beleza? Então, se eu enviar esse dado aqui, o que ele deu de errado? Eu acho que o nosso age, ele era uma string. Se eu não me engano, era isso. Tá? Deixa eu voltar a rodar o servidor de novo. Eu vou criar um novo usuário aqui, por dentro do back-end. Ó, criou. Beleza. Se eu atualizar aqui, você vai ver que já está o Carlos Miguel. Ou seja, o meu front-end já está indo lá e buscando os usuários em tempo real. Agora, o próximo passo é a gente conseguir criar novos usuários. Ou seja, eu vou digitar aqui nome, idade, e-mail, clicar em cadastrar e a gente vai cadastrar esse usuário. Então, para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa é pegar essa informação que está aqui dentro. Ou seja, eu vou pegar o nome, a idade, o e-mail e aí a gente vai mandar para o servidor para que nós consigamos adicionar um novo usuário lá no back-end, lá na nossa API. E como que eu, Rodolfo, faço isso
como que eu adiciono um novo usuário utilizando o React? No React, a gente tem outro React Hook, que é o useRef. O que o useRef faz? A gente vai colocar um elemento como referência para ele, e aí a gente vai conseguir pegar as informações desse elemento. Por exemplo, eu vou colocar como referência o meu input, e aí eu vou conseguir manipular, pegar os dados desse input. Para isso, eu vou aqui no React, useRef, useRef, cadê? Aqui, ó, useRef, certo? E aí, o que a gente vai fazer, meu cara? Eu sei que são várias informações, é useState, useEffect, vai anotando um por um, vai utilizando, vai criando projetos que você fica craque. A primeira vez que eu vi isso aqui, eu também me assustei, falei, meu Deus do céu, isso aqui não é de Deus, mas é tranquilo, tá bom? Como que eu faço? Eu vou criar aqui a minha referência. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável, eu vou chamar de input name, vai ser o input do name. Vou chamar o meu useRef aqui, dessa forma, só fazendo isso. Então, eu já vou criar os três, ó. Vou criar o input age, useRef, e por último eu vou criar o input e-mail, também useRef. Desta forma assim, eu vou conseguir guardar o valor dos meus inputs aqui dentro. E por último, para fechar com chave de ouro, eu preciso avisar quem que vai receber este valor aqui. Então eu preciso ir lá no meu input, e aí colocar um carinha chamado ref aqui, ó. Só escrever ref. E aí coloca o input name. Aqui eu escrevo ref e coloco o input age. Aqui eu escrevo ref e coloco o input e-mail. Bom? Então agora eu tô falando, ó, que eu quero pegar a referência, que eu quero pegar o valor desse input e guardar aqui dentro do input name. Simples assim, ó. Linkei eles dois ali. Agora, toda vez que eu acessar essa variável, eu consigo pegar em tempo real as informações do meu e-mail. Eu vou criar uma nova função aqui. Vou até pegar essa aqui, ó. Só que essa aqui não vai ser getUsers. Vai ser quitUsers. Que essa aqui vai criar um novo usuário. Tá bom? Então, essa função aqui, por enquanto, eu vou comentar isso aqui. Isso aqui eu vou retirar. Tá bom? O objetivo, agora eu só vou dar um console.log. Se deu certo, ver as informações do meu e-mail. Por exemplo, input name. Vamos colar aqui. Input name. Vamos ver se deu certo. Então, quando eu chamar essa função, vamos ver se ele vai trazer a informação que está dentro do meu input de name. Aí, o que eu vou fazer? Quando que eu quero criar um usuário? Quando que eu vou criar um usuário? Quando eu clicar em cadastrar. Então vamos ver se deu certo. Eu vou colocar aqui no meu botão de button. Vou colocar aqui no meu button. No meu botão de button é boa. Aqui no meu button, a gente pode ser avisado quando um botão for clicado. Como que a gente faz isso? Aqui na tag de abertura, a gente escreve aqui assim, ó, onClick. Certo? Colocou os bigodinhos e coloca o nome da função. Perceba que é só o nome da função, não coloca isso aqui, senão vai dar pau, tá bom? Aqui no React, eu vou no meu botão, chamo onClick. Perceba também que o onClick, ó, é com letra maiúscula o C, tá bom? No React, algumas coisas são diferentes do HTML puro. Então aqui eu escrevo onClick, o nome da função, e toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai chamar essa função. Quando essa função é chamada, por enquanto, ela só vai mostrar o que tem dentro do input de name. Então aqui no input de name, eu vou digitar qualquer coisa, blá, 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 blá. Ok? Vou clicar em cadastrar. E vamos ver o que chegou aqui para nós, ó. Então aqui dentro dos dados, chegou aqui um objeto chamado current, e dentro de current eu tenho o value e tem a informação que eu quero. Se eu colocar e clicar de novo, eu tenho o value. Ou seja, eu já tenho as informações dos inputs. Agora eu preciso enviar estas informações lá para o meu servidor. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou precisar guardar nada em variável, então eu só vou dar um await API. Vamos lá no back-end. Lá no back-end, para a gente gravar um novo usuário, a gente vai utilizar o método post. Esse método post, ele espera que a gente envie para ele um e-mail, um name e um age que chegam pelo body. Se você não se lembra disso, volta na aula passada, tá bom? Inclusive, até aqui já teve muito conteúdo, né? Até aqui já merece seu like, se inscreva aqui no canal para não perder e comenta aqui embaixo o que mais você quer ver aqui no canal. Tá com alguma dúvida, comenta aqui embaixo e bora lá, galera. Não deixa de dar aquele like que ajuda pra caramba. Não tá gostando? Dá o dislike, só não fica em cima do muro. Beleza, então o meu servidor tá esperando na rota post
em barra usuários, que eu mande um e-mail, um age, um name e um age. O ID a gente não precisa enviar porque ele é gerado automaticamente. Então vamos lá. Aqui vai ser api.post em barra usuários. Mas, Rodolfo, por onde que eu envio os dados? Olha, eu já li toda a documentação do Axios para você. E aí você vai ver, se lê na documentação, que é só colocar uma vírgula aqui, um objeto, e aí eu envio os dados. O nome tem que ser igualzinho. Então, o name, aonde está o name? Aqui dentro, ó. Input. Input name, ponto. A gente já viu. Current, ele até completa para nós, ponto. Value. Boa! Então, assim que eu clicar aqui, ele vai mandar, com o método post, para barra usuários, um name, que vai estar onde? No input name, current.value. Aí eu vou mandar também o age, que está onde? Input age, ponto, current.value. Vou mandar também o e-mail, que vai estar onde? Vai estar aqui em input email.current.value. Boa! Então, quando eu clicar no meu botão, ele vai fazer o quê? Vai lá no meu servidor, no método post, em barra usuários, e vai enviar essas informações para criar um novo usuário. Tá certo? Então, vamos ver se funcionou. Pronto, ó, já coloquei algumas informações aqui. Coloquei Rafael, 34 anos, rafael@email.com, tá certo? Se você quiser acompanhar as chamadas, é legal você abrir aqui o menu, né? Já aprendeu? Botão direito, inspecionar, clica aqui em Network, essa barrinha aqui, ó, FET/XHR, pode limpar, e vamos ver se deu certo. Cliquei em cadastrar. Opa, status 201, status de sucesso. Se você clicar aqui, você vai ver que o payload é o que a gente enviou. Então, eu enviei aqui, ó, idade, e-mail, name, e a resposta do servidor foi o usuário já criado bonitinho, tá certo? Então, deu certo. Pô, mas não apareceu aqui na tela. Por quê? Porque eu preciso recarregar, eu preciso ir no servidor e pegar os dados atualizados. Então, se eu recarregar a tela, já está aqui o Rafael, tá bom? Para a gente fazer isso de forma automática, a gente pode até fazer isso, ó. Depois dele fazer essa chamada, a gente pode chamar automaticamente o getUsers, porque aí ele já traz os dados atualizados. Quer ver? Ó, vamos criar um novo usuário. Ó. Por enquanto eu tenho o Joaquim, o Paulo, o Carlos Miguel e o Rafael. Vamos criar mais um. Ó, coloquei dados aqui de um usuário, Alice com 44 anos, alice@email.com. Lembre-se que se você colocar e-mail repetido, vai dar problema. A gente configurou para não ter e-mails repetidos. Limpei aqui, vou clicar em cadastrar e... ele já automaticamente já colocou a Alice aqui, ó. Tá bom? Eu não precisei recarregar a tela porque toda vez que ele cria um novo usuário, ele já chama o getUsers. Então, o que a gente já está fazendo? A gente já está criando um novo usuário, carregando os usuários e agora a nossa missão é deletar um usuário. Então, a gente vai criar aqui uma função. Vamos lá em cima. Só toma cuidado com o negócio, ó. Aqui, do return para baixo é nosso código HTML. Claro que vai ter um JavaScript no meio, mas a gente também, aqui para cima, fica nosso código JavaScript. Então, eu tenho getUsers, que chama os usuários. Eu tenho quitUsers para criar novos usuários. E agora, eu vou copiar esse getUsers, porque o delete vai ficar parecido. E aí, aqui vai ser deleteUsers. Tá bom? Então, como que a gente faz para deletar um usuário? Se a gente for lá no nosso servidor, para deletar um usuário, eu preciso receber aqui, ó, o parâmetro, ó, usuários barra o ID que eu quero deletar. Se você lembrar, aqui a gente tem a informação de ID do usuário, tanto que a gente utiliza a informação de ID aqui como key. Então, o que eu vou ter que fazer? Toda vez que eu clicar no botão aqui, nesse botão, eu vou ter que pegar a informação do usuário, o ID do usuário, e enviar lá para minha função, para que ele envie para o back-end e aí delete esse usuário. Vamos fazer isso então. Eu já vou deixar a função aqui pronta. Essa função ela vai receber o ID do usuário, tá certo? Ela recebe o ID. E aí, o que eu vou fazer? Também não preciso de uma variável aqui. Bom, await api.delete, que eu quero deletar. E aí eu vou deletar o quê? Usuários barra o ID. Aí a gente pode utilizar esse cara aqui, ó, que é o template string. O template string é a crasezinha, ó. Dá um zoom aqui, ó. Você coloca a crasezinha e aí aqui no meio eu consigo colocar uma variável. Então eu vou colocar aqui, ó, o dólar e aí o cifrão. Ou seja, aqui ele vai colocar uma variável. Então, na verdade, aqui é barra
E aqui o que for de informação aqui é o quê? É o ID do usuário. Então o ID do usuário vai chegar aqui para mim e eu vou montar minha URL. Minha URL vai ser usuários barra o ID louco do usuário que vai chegar aqui para mim, ó. Que vai chegar, que eu vou enviar, tá bom? E aí enviando essa informação para o servidor, ele automaticamente já deleta o usuário, tá bom? Agora a gente tem que chamar essa função. Então eu vou lá no button, lembrando que, ó, cada usuário tem o seu button. Então eu sei exatamente o ID do usuário porque esse button é só dele, ó. Eu montei aqui na tela, ó, cada usuário tem o seu button. Então aqui no nosso button a gente pode colocar o onClick também. Então toda vez que eu clicar no botão, eu vou colocar o delete users, só que eu preciso enviar o ID. Então eu faço aqui. Aonde que está o ID? User.id. Por que user.id, Rodolfo? Lembra que a informação do usuário está chegando no meu map e aí eu chamo ela de user? Lembra que eu coloquei aqui user.name, user.age? Aqui eu vou mandar user.id. Só um detalhe, no React, por padrão, eu tenho que chamar uma função assim. Só que como eu tenho que mandar o ID do usuário, eu preciso fazer dessa forma. Só que dessa forma, o React trava, ele não funciona. Então, para que eu não tenha problema, eu faço isso aqui, ó. Coloco parênteses dessa forma. Bom, Rodolfo, por que isso aqui? Cara, são regras do React. Quando eu vou chamar uma função que eu não preciso mandar nenhum parâmetro, eu faço isso aqui. Se eu preciso mandar um parâmetro, eu faço isso aqui. Rodolfo, eu não entendo direito de funções de parâmetros. Ó, vou deixar aqui no card, aqui embaixo também na descrição, aula sobre função, tá bom? Eu tenho uma aula bem detalhada sobre funções, como que elas funcionam, tá certo? Então, se está com dúvida, assiste lá. Então, o botão aqui, bonitinho, um clique, chamando delete users, mandando o ID do usuário, vou salvar aqui, e aí ele vai acessar o servidor e vai deletar o usuário. Vamos ver se funcionou? Então, vou limpar aqui, ó, pra gente ver as chamadas. Eu quero deletar o Paulo. Cliquei aqui. Ah, status 200. Boa, deletou o Paulo. Só que não atualizou. Por quê? Eu vou ter que atualizar aqui manualmente para mostrar. Aí a gente pode fazer a mesma coisa. Pega o get users aqui. Toda vez que ele deletar um usuário, já chama o get users, que ele já atualiza na tela. Tá certo? Então eu vou deletar o Joaquim. Vou deletar o Rafael. E aí, tá aqui. Posso adicionar mais um usuário. Posso deletar o usuário. Então, nossa aplicação está criada. Só alguns detalhes importantes. Se eu não estivesse utilizando um useState, um estado do React, ele não ia atualizar em tempo real. Não funciona. Toda vez que eu quero que uma variável mude e ela repercuta na tela, eu preciso usar o useState. Tá certo? Detalhes importantes. Ficou dúvidas? É claro que ficou. Às vezes é a primeira vez que você olha o React. Então deixa aqui embaixo as dúvidas. Ficou dúvidas? Assista de novo a aula. Novamente, eu não peguei o React na primeira vez que eu assisti uma aula dessa. Entendeu? Não peguei de primeira. Então tem que estudar, tem que revisitar o assunto, que aos pouquinhos você vai pegando, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like maroto e é claro que não acabou. Vou deixar mais 2 vídeos sensacionais para você assistir e evoluir com o React.